Bem-vindos ao quadro Pergunte ao Hipnólogo. E já aviso que qualquer semelhança com o quadro Pergunte ao Pastor, do meu amigo Iago Martins, é mera coincidência. Tô sabendo, vai. As perguntas de hoje foram mandadas lá no meu Instagram e são sobre regressões. Primeira, o que é regressão? Na verdade, a gente chama de regressão qualquer técnica terapêutica em que você convida a pessoa a reexperienciar um evento traumático, um evento aversivo do passado. Ou seja, é uma técnica expositiva. Só que tem várias formas, várias maneiras totalmente distintas de a regressão ser feita. E geralmente eu classifico em dois tipos de regressões. Existem regressões investigativas e tem regressões de revisitação. A ideia de uma regressão investigativa surge em Breuer, com método catártico. A ideia de Breuer era mais ou menos o seguinte: existia um trauma que estava reprimido da memória da pessoa, ou seja, alguma coisa que aconteceu e que essa pessoa afastou da consciência completamente. Estava lá escondido. E aí, depois, essa pessoa acabaria tendo um sintoma por causa de toda essa repressão da memória. Então, no método catártico desenvolvido por Breuer, e que Freud também trabalhou bastante junto com ele, você fazia uma hipnose que tinha o objetivo de investigar memórias. Ou seja, era uma prática investigativa de regressão. No entanto, existem outras técnicas que envolvem revisitação. Vamos supor que a pessoa te fala o seguinte: tem uma cena que sempre volta de forma recorrente na minha mente, em que meu pai tá me xingando, minha mãe tá me batendo, eu tô brigando com a minha esposa. Aí, nesse caso, a pessoa já te relata qual é a cena e você vai fazer um processo de revisitar essa cena. Então a gente tem essas duas maneiras de se fazer hipnose regressiva, terapia regressiva. De forma investigativa, para descobrir uma memória reprimida, e também há técnicas que envolvem revisitação. O principal problema de técnicas investigativas envolvendo memória e hipnose é a quantidade de memórias falsas que pode surgir. Inclusive, me mandaram também esse comentário de: mas se a memória for falsa, dá para ressignificar? Claro que dá. O problema não é esse. O problema é que podem surgir memórias falsas e que a gente não tem como confirmar se são verdades, se são falsas, e que tem implicações na vida de hoje. Por exemplo, a pessoa faz um processo investigativo, tipo esse do Breuer, e acaba se lembrando que era espancada pelo pai que já morreu. Essa pessoa agora está numa situação que ela tem uma lembrança, que foi real em termos da experiência, mas ela não sabe se aquilo realmente aconteceu. Não tem como perguntar para o pai porque o pai morreu. Muitas vezes não tem como perguntar para pessoas que conviveram com ela. E aí fica aquele fantasma rondando a cabeça da pessoa. Tem muito curso de hipnose aí que fala que tem jeito de fazer regressão sem contaminar o processo com memórias falsas. Mas se você acompanha os vídeos aqui do Como a Mente Funciona, você já sabe que a memória é um processo de reconstrução contínua. Então a gente não tem mais acesso a esse evento causador inicial. Todas nossas memórias, em alguma medida, são reconstruídas. Então até mesmo aquilo que a gente lembra, que é compartilhado, não foi daquela forma que aconteceu, já foi reconstruído. Então técnicas investigativas podem sim trazer efeitos colaterais indesejáveis, e inclusive a piora do sintoma. Por outro lado, técnicas de revisitação funcionam muito bem e frequentemente nem tem o nome de regressão. É simplesmente imaginar uma cena aversiva e fazer uma revisitação a essa cena com a devida dessensibilização. Próxima pergunta: se ocorre uma abreação com o cliente enquanto ele está lá achando a causa, eu deixo ele sofrendo na abreação ou preciso tirar? Bom, vamos lá. Primeiro vamos explicar bem brevemente o que é a abreação. A abreação é uma catarse especial. É uma catarse especial que geralmente envolveria uma memória reprimida. Então a pessoa acharia essa memória que foi afastada, que foi reprimida, e a partir daí faria uma liberação do conteúdo emocional. Já assistiu nosso vídeo aqui sobre The Purge? Pois é, The Purge, ou Noite de Crime, é baseado nisso. A ideia de tirar o mal que está dentro da gente, senão ele pode acabar apodrecendo nosso corpo. E a ideia de abreação é criada por Freud junto com Breuer, e tem essa ideia de que existem lembranças que estão reprimidas, afastadas, e que essa repressão causa um sintoma. Bom, explicado que é a abreação, se eu faço a regressão à causa, faço um método investigativo, tipo do Breuer, um pouquinho mais antigo, né?
início do século XX, e a pessoa está lá sofrendo com essa abreação. Existe uma ideia, que é uma ideia psicanalítica, de que a pessoa tem que liberar aquilo o máximo possível. No entanto, a gente tem que entender que as ideias de Freud são ideias do final do século XIX e início do século XX. A gente já tem evidências de que ficar experienciando o evento traumático, ficar liberando a raiva, liberando essas emoções, não é realmente uma melhor estratégia na clínica. Inclusive, tem uma distinção que é importante ser feita entre liberação emocional e expressão emocional. Porque vamos supor que a pessoa na clínica tem vontade de chorar. Por algum motivo ela tem vontade de chorar, e isso é parte da expressão dela. Claro que ela tem que chorar e ela tem que aprender a ser mais assertiva com os outros. Ela tem que aprender a falar o que pensa, não ficar ignorando suas emoções. Inclusive, a gente tem evidências que ficar guardando as emoções, engolindo o sapo, pode causar fibromialgia. Tem evidência disso. No entanto, isso é diferente daquilo que acontece na abreação. Porque na abreação, geralmente, existe um processo de provocar a abreação. Se você pega o método de Breuer, a pessoa era convidada a ficar pensando insistentemente no trauma. Depois essa técnica foi aprimorada e criaram o termo hipnoanálise e usaram uma técnica chamada Affected Bridge, que foi criada por Watkins. E a ideia da hipnoanálise no Affected Bridge é a mesma. É forçar a pessoa a ir ao evento traumático. E na boa, se a pessoa tá lá, ela está experienciando esse trauma todo, o melhor a ser feito é controlar essa pessoa. Inclusive porque corre o risco de a pessoa sentir tanto sofrimento nessa experiência, de ela não querer ir para terapeuta nunca mais na vida. E aí acaba não aprendendo a controlar essas questões todas. Então, só para falar de forma resumida, quando a pessoa tem alguma emoção negativa e ela quer expressar, claro que ela deve expressar na clínica e no dia a dia dela. Ninguém tem que ficar guardando emoção, não. Agora, a ideia de forçar a pessoa a ter uma abreação de uma memória que a gente nem sabe se é verdade, nem tem como saber, não faz muito sentido, não. Quanto mais deixar a pessoa lá sofrendo. Por que é tão comum os hipnoterapeutas ficarem batendo na testa do cliente durante a regressão? Esse movimento é atribuído a Gerald Kein, não sei se foi ele realmente quem criou, e a ideia seria mais ou menos a seguinte: durante uma regressão investigativa, quando começassem a fazer perguntas para poder desvendar essa memória reprimida, teria um toque frequente desse jeito assim na testa. A ideia seria a seguinte: de afastar a consciência das respostas. Ou seja, se eu estou batendo assim na testa, a consciência tem dificuldade de responder. Isso facilitaria respostas subconscientes. Bom, então vamos lá. Primeiro entenda que esse bater na testa, chamado BOINC, ele é baseado na ideia de memória reprimida, que não tem evidência científica. Inclusive tem um livro bem legal, The Myth of Repressed Memory, da Elizabeth Loft, que ela fala sobre isso. A gente não tem evidências realmente de que existam memórias reprimidas. Tá, mas vamos lá, a pessoa fez a regressão investigativa. Esse bater faz sentido? Olha, na verdade, o bater realmente atrasa a resposta do sujeito. Você pode até fazer o teste aí com algum coleguinha, com a devida autorização, ficar batendo assim na cabeça e pedindo para ele resolver, por exemplo, sei lá, 19 mais 4. A pessoa atrasa mais na resposta, porque esse bater distrai a pessoa insistentemente. No entanto, essa ideia de que bater na testa faz o subconsciente falar é uma ideia muito bizarra. Porque dá a impressão que tem um fantasminha dentro de mim, que entende da expressão verbal, entende da minha comunicação verbal e que está lá esperando a minha consciência olhar para o lado para ela responder. Peraí, se eu estou comunicando verbalmente e essa pessoa vai me responder verbalmente, é claro que é tudo consciente. Não tem como eu te falar algo e você responder verbalmente algo sem ser consciente. Existem respostas que são inconscientes? Claro que sim. Por exemplo, se eu te dou um grito, você na hora vai ter uma reação de luta e fuga, vai assustar. Isso é inconsciente. Agora, uma comunicação verbal entre duas pessoas, em que uma está usando a consciência, que é o terapeuta, e o outro só o subconsciente, isso é papinho de cursinho de gente que não tem noção do que é psicologia e do que é realmente neurociência. Isso não existe, não. Então não faz muito sentido ficar batendo na testa, não. A não ser, é claro, que você ache que esse bater na testa possa envolver um maior engajamento do cliente pelo próprio ritual. Aí, tudo bem. Mas saiba que não existe comunicação verbal entre consciente e subconsciente ou inconsciente. Isso não existe. Existem pesquisas sérias sobre vidas passadas e fenômenos paranormais? Existe. Na verdade, isso tem um nome bem especial na psicologia. Psicologia
anomalística. Porque o negócio é o seguinte, a ideia de algo paranormal que foge completamente do método científico acaba trazendo a ideia de espiritualidade, de religião, de teologia, algo do tipo. No entanto, tem gente séria no Brasil estudando esses fenômenos e dando o nome de psicologia anomalística. São pessoas que querem entender esses fenômenos à luz do método científico. Inclusive, muitos desses pesquisadores são pesquisadores muito sérios. Gente, não existe tema que não deva ser pesquisado. Tem que ser pesquisado mesmo. Não pode deixar para lá, não. Tem que pesquisar. Tem interesse, tem que pesquisar. Inclusive, tem vários pesquisadores que trabalham com psicologia anomalística, que querem entender, por exemplo, o que seria um fenômeno de psicologia anomalística real, de charlatanice, por exemplo, de questões sociais, culturais, enfim. No Brasil, na USP, tem pesquisadores sérios trabalhando com psicologia anomalística. E aí, o que está achando desse novo quadro Pergunte ao Hipnólogo? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários e lembre-se, se você quiser manter o nosso canal vivo, por favor, se torne apoiador. Inclusive, várias das perguntas que vão ser trabalhadas nesse quadro vão vir diretamente do nosso grupo de apoiadores. Então, clique no link da descrição e a gente se vê lá no grupo de apoiadores.